Oi, eu sou a Maria Fernanda e hoje eu trouxe uma mensagem que o Senhor ministrou faz uns dias no meu coração e falou muito comigo, né? E eu espero que por meio dela, ela também venha falar através do coração de vocês, né? Foi um alerta para mim, serviu como um alerta, como eu acho que também pode servir como um alerta para a vida de vocês. E a palavra, ela está lá em Josué 22, né? Ela vai ser dividida em dois pontos entre o contexto e o motivo. Então, quando chegar esses dois pontos do versículo, eu falo. Então, começa lá no versículo 10, né? Quando diz Josué 22, 10. Quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. 11. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, até aqui, o momento, né, essas três tribos, que é a tribo de Ruben, de Manassés e de Gade, estavam construindo um altar. E os outros israelitas, as outras tribos, elas foram guerrear contra elas, porque não sabiam o real motivo daquela construção do altar. Então, quando eles chegaram lá, essas outras três tribos, né, que eu acabei de citar, eles foram se justificar por qual motivo que eles estariam ali construindo aquele altar. E aí no versículo 26, eles se explicam o motivo disso. E aqui diz: é por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e às gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Então, uma contextualização um pouco do que estava acontecendo aqui é que eu acho que a maioria de vocês conhece aquela história, né? Sobre a história das tribos de Israel, quando eles foram tirados do Egito e foram até a terra de Canaã, né? O Senhor os conduzia até a terra prometida. E aí, quando eles chegaram lá, as tribos de Gade, as tribos de Ruben e a de Manassés, eles decidiram, no caso, não morar na terra de Canaã, né? No caso, eles quiseram ter o seu próprio tipo de terra. Porém, né, as outras 9 tribos, elas decidiram continuar em Canaã, enquanto as outras 3 tribos, que era de Ruben, de Manassés e a tribo de Gad, decidiram ficar ali na margem, né, na fronteira de Canaã. Então, quando eles chegaram lá, eles tiveram que construir um altar, né? E que altar era esse? Esse altar, ele representava a presença do Senhor. Porque lá no Antigo Testamento, para que pudesse estar na presença do Senhor, pudesse meio que ter comunhão e fazer as ofertas, precisava ter esse tabernáculo, né? E dentro desse tabernáculo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E eles eram separados por um véu, né? E esse véu, após esse véu, né, estava o lugar santíssimo, onde só o sacerdote poderia estar lá, né, o sumo sacerdote. Então, não era todo mundo que podia lá estar e estar na presença do Senhor somente nesse tabernáculo. Então, como essas outras 3 tribos, elas não estavam lá em Canaã, por quê? Porque elas decidiram ficar em Gileade, meio que eles estavam longe da presença do Senhor. Quer dizer, eles estavam sem o tabernáculo com eles. Eles não estavam ali onde eles tinham aquele altar, onde eles poderiam ter suas ofertas, porque o tabernáculo estava lá em Canaã. Então, eles poderiam muito bem utilizar isso como desculpa, né? A tribo de Ruben, de Gad e de Manassés. Tipo, como a gente não tem aqui o tabernáculo, então a gente não vai procurar estar na presença do Senhor, né? Vamos procurar estar adorando ao Senhor, então prestando as ofertas a eles. Mas eles não pensaram dessa forma.
E aqui no versículo, quando a gente vai ler aqui o versículo 29, eles falam exatamente que longe deles fazer um culto que fosse contra o Senhor, um culto que não fosse adoração ao Senhor, porque eles queriam estar na presença deles. Então, não teria desculpa nenhuma para que eles não estivessem na sua presença. Então, mesmo diante disso, eles quiseram construir um tabernáculo, eles quiseram construir um altar, né, para estar na presença do Senhor. Então, enquanto lá no Antigo Testamento, onde somente por meio desse tabernáculo, por meio dele, eles poderiam estar na presença do Senhor, hoje aqui, após o sacrifício de Jesus, após a nova aliança, o véu se rompeu de alto a baixo, né? E aqui no versículo de 29, que é de Mateus, capítulo 27, versículo 51 de Mateus, fala sobre isso. Diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O que isso quer dizer? Que quando Cristo ele se entregou na cruz, aquele véu que eu disse para vocês, eles havia se rasgado. Então aquela separação que tinha do lugar santo e do lugar santíssimo não existia mais. Então não era só o sumo sacerdote que poderia estar ali na presença do Senhor. Agora também o homem poderia se aproximar de Deus. E isso é um privilégio para a gente, olha só. A gente pode agora se aproximar de Deus, a gente tem o Espírito Santo com a gente. A gente, por exemplo, onde nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, a gente pode estar na presença do Senhor se a gente clamar por ela. Enquanto lá no Antigo Testamento, só poderia estar na presença do Senhor quem construísse um tabernáculo. Então, sabendo desse privilégio, sabendo disso que nós temos, mesmo diante disso, a gente ainda utiliza muito de desculpas para não estar na presença do Senhor. A gente limita muito o poder de Deus, a gente limita muito essa presença em achar que só na igreja a gente pode procurar Ele, né? Quando, tipo assim, por exemplo, a gente vai para a igreja, só na igreja que a gente cultua Ele, só na igreja que a gente lê a palavra, só na igreja que a gente adora o Senhor, sendo que onde estivermos nós podemos fazer isso, porque agora nós tivemos o privilégio de se aproximar de Deus. Então, às vezes, a gente dá muita desculpa. Tipo, eu tô muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. E isso de fato pode ser verdade. A gente pode estar realmente ocupado, mas mesmo ocupado, a gente pode procurar estar na presença do Senhor. Seja uma oração, seja uma conversa em nossos pensamentos, seja por meio de um louvor, seja de um devocional diário, ou de alguma forma a gente pode estar na presença do Senhor. Então, às vezes, a gente dá muita desculpa. A gente fala, eu não posso hoje, eu não posso porque eu tenho muita coisa para fazer, né? E em vez de dar muitas desculpas, a gente poderia se posicionar mais, né? Ver alguma forma de se aproximar da presença de Deus. Porque, por causa desse privilégio, a gente não precisa, por exemplo, construir um tabernáculo, a gente não precisa ficar indo o tempo todo para a igreja só para a gente procurar a presença do Senhor. Tipo assim, de domingo a domingo, durante todas as semanas, só para estar na presença do Senhor. Sendo que a gente pode estar na sua presença dentro da nossa própria casa se a gente clamar por ela. Claro que ir para a igreja é muito importante para estar em comunhão com os irmãos, mas eu quero dizer que só ir para a igreja não vai fazer você se aproximar do Senhor. Só ir para a igreja não vai fazer com que você tenha um relacionamento fortalecido com o Senhor. E porque vai muito além disso. Então é um momento para você refletir agora. Será o que é que tem impedido de cumprir o meu chamado? Será o que tem me impedido que eu não estou conseguindo vencer tal pecado, que eu não estou conseguindo me aproximar de Deus? Alguma coisa está acontecendo. Às vezes a gente se acomoda muito, às vezes a gente fica naquela zona de conforto, naquele comodismo, sendo que o que a gente precisa é dar o primeiro passo. Em vez da gente dar mil desculpas para fazer alguma coisa na obra do Senhor, para buscar um devocional, para cumprir o nosso chamado, para buscá-lo, a gente, em vez de dar desculpa, a gente deveria buscar o posicionamento. Que é isso que Ele quer de nós, Ele quer o posicionamento de nós, porque Ele nos deu esse privilégio de estar na sua presença. Então, é um momento para você refletir. O que está me impedindo, né? E o primeiro passo para a gente enfrentar essas barreiras, para a gente enfrentar os pecados, para a gente dar um passo no nosso chamado, para a gente fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, tudo começa com o primeiro passo, que é estar na sua presença, que é buscar estar na presença do Senhor.
né? Como eu falei, a gente tem várias formas de estar na sua presença, né? Onde estivermos, a gente pode estar clamando por ela, a gente pode se aproximar do Senhor, a gente tem o Espírito Santo com a gente, né? Que vai nos dar a direção. O que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo. A gente não pode esperar que simplesmente o Senhor faça tudo. Claro, Ele tem o poder para fazer da forma que Ele quer e fazer tudo o que Ele quer. Mas a gente não pode ficar nesse comodismo. A gente tem que levantar e a gente tem que agir. Então, eu venho trazer essa reflexão, que falou muito comigo nesse momento de devocional, né? Que a gente tem que sair dessa zona de conforto, que a gente tem que parar de ficar dando desculpas, de dizer que não pode estar na presença do Senhor, desculpa de que não pode ler a palavra dele, desculpa que a gente não pode adorar ele, sendo que a gente pode sim, e aonde estivermos, né? Claro que a gente tem que buscar a mudança, a gente tem que buscar a renúncia, a gente tem que buscar essa nova criatura em Cristo Jesus a cada dia. Mas tudo isso, para mim conseguir conquistar tudo isso, tudo começa com um passo, que é estar na presença do Senhor. Então eu venho hoje refletir e trazer essa mensagem para vocês, de que a gente tem que dar menos desculpas e a gente tem que se posicionar mais. Então, essa foi a mensagem e eu espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouco e saber que a gente não necessita de um tabernáculo para a gente estar o tempo todo ali buscando o Senhor, mas a gente teve esse privilégio por causa do sacrifício de Jesus, de estar na sua maravilhosa presença, onde a gente estivermos. Então, eu trouxe essa mensagem para vocês, eu espero que vocês pensem um pouco sobre isso, pensem um pouco mais sobre sua vida espiritual, que é muito importante, que você não negligencie ela, que da mesma forma como nossa vida pessoal, também é importante, né, a gente satisfazer, tipo assim, satisfazer alguns dos nossos prazeres no sentido de buscar realizações pessoais, isso é muito importante. Mas que isso não esteja acima da vontade de Deus para nossa vida. Que a vontade de Deus, o Senhor, tem que ser o centro para nossa vida. E Ele deve estar em primeiro lugar, depois as nossas vontades. Então, que a gente possa buscar estar na sua presença e dar menos desculpas e mais posicionamentos. Então é isso. Espero que vocês tenham refletido um pouco. Da mesma forma como tocou no meu coração, espero que também tenha tocado o coração de vocês. Então, é isso. Tchau!